que o Bolsonaro quis mexer nessa questão das escolas? Eu vejo isso como primeiro, uma paranoia de que o ensino hoje, os educadores brasileiros são todos comunistas, estão lá para doutrinar as crianças, para fazer um contraponto a isso, para vender para os conservadores uma ideia de que essa formação militar, cívico-militar, ela vai criar uma geração de jovens que vão ser jovens conservadores, voltados para a família, que não vão ser desvirtuados, que ele criaria uma espécie de blindagem contra o que eles chamam de ideologia de gênero. Eu acho que é um discurso absolutamente eleitoral e político, né? E além disso, né, Pedro, existe aquela bandeira, como você próprio disse, né, dos professores que eram ligados à esquerda, como se fosse uma doutrina, assim, como se o PT tivesse ganho as eleições desde o primeiro mandato do Lula por causa dos professores, por causa da escola, por causa do professor de filosofia, por causa do professor de história da escola pública. E não é bem assim, a gente sabe disso. Óbvio que a escola pública tem muitas falhas, mas isso a nível municipal, nível estadual e a nível federal. A gente sabe que aqui em São Paulo, por exemplo, o PSDB ficou por décadas controlando o Estado, principalmente a área da educação, Geraldo Alckmin, inclusive, e a gente tinha índices baixíssimos de notas, ou seja, não tem nada a ver. Assim, não é a escola que define se a pessoa é de esquerda ou de direita. E acho que a escola cívico-militar, eles quiseram colocar uma ideologia ali também, né? É uma coisa mais para deixar uma marca ali, né? Talvez. Na educação, olha, na educação eu instalei as escolas cívico-militar. Contra o comunismo, né? Contra a bandeira vermelha. O que acontece é que a direita brasileira, que ficou muito tempo no armário, com o Bolsonaro, ela saiu do armário, especialmente essa extrema-direita, mas eles nunca tiveram influência acadêmica nas universidades, eles nunca formaram quadros, eles não têm doutores, eles não têm mestres, e eles também não têm educadores, movimentos de educadores que são alinhados a eles. Então eles declararam que todos os educadores, que os universitários, que os professores, que as universidades são inimigos, porque eles tinham que combater, porque eles viam nesse espaço, especialmente no espaço de formação acadêmica, uma espécie de campo fértil da esquerda brasileira. Agora, um dos filhos, desculpa te interromper, viu, Pedro, mas um dos filhos do Bolsonaro, se não me engano, acho que foi o Eduardo, que falou recentemente, comparou um professor de esquerda a um traficante. Exatamente. Tem uma mensagem aqui do Guilardo que diz o seguinte: por mais que não goste da ideia de escola cívico-militar, elas dão resultado. Guardadas as devidas proporções, é necessário um choque de ordem nas instituições de ensino. Eu, pessoalmente, não sou a favor, mas em situações específicas podemos aprender com experiências desse ambiente. Tá aí a opinião do Guilardo, então, registrada. O que vocês acham disso, né? Que ele apontou aqui, que precisa de um choque. Eu acho complicado falar em choque de ordem, né? É muito objetivo, mas é uma questão que abre muitas interpretações. O que vem a ser um choque de ordem? Pode ser até perigoso, né? Pode ser perigoso, né? Você vai agora fazer uma grade curricular que vai ser toda preparada para agradar um campo ideológico, né? Você vai começar a questionar, por exemplo, o que aconteceu nos anos de chumbo, vai tirar a palavra, não vai dizer que houve tortura durante a ditadura, vai dizer que aquele regime não foi um regime totalitário, vai minimizar o que aconteceu no Brasil, por exemplo, naquele período. Aí você brigar contra os fatos, né? Fatos são fatos, não tem ideologia, né? Vão dizer que o Vladimir Herzog se suicidou, não foi assassinado, vão dizer que Carlos Brilhante Ustra foi um herói da pátria. Então, o que significa isso, né? Então é complicado. Você também, quando você fala em ter uma interferência direta na formação do ensino médio, enfim, você abre um precedente perigoso, né? E tem colegas meus, por exemplo, grandes amigos, inclusive, que estudaram em escolas de freira na época, assim, da minha idade, por exemplo, de 2002 a 2011, mais ou menos, que na escola você tinha que usar o tênis ou azul ou preto, o menino não podia ter o cabelo longo, não podia ter piercing, brinco, algo que foge... Na escola cívico-militar? Não, em escola de freira. Ah. E ali tinha essa ideia de que mantinha a ordem e a disciplina. Mas o que significa isso? O que muda na cabeça de uma pessoa? Como que forma essa pessoa, o caráter dela? Se ela não pode cortar o cabelo? O que vai mudar isso, né? E a liberdade individual, ela é tão, né, positiva para o crescimento da pessoa, né? Porque a partir do momento que você começa a falar, não, isso está errado, isso não pode, a cabeça vai criando traumas, né? Assim, não é algo saudável, né? E natural. Acho que a gente está aqui para evoluir nesse processo, né? Não para retroceder.